Bom, vamos lá com a aula 5. Compartilha aqui o material. Eu tinha parado neste slide, né? Coloquei uma foto assim, né, bem representativa, né, sobre uma questão que às vezes aparece na mídia, especialmente na mídia especializada, principalmente quando há aumentos substanciais do preço dos combustíveis, né, no caso aqui do óleo diesel. Às vezes, né, aparece alguém comentando, mas também se procurar na internet, vocês encontram com facilidade. A questão é, podemos usar óleo de cozinha para alimentar os veículos, os veículos que possuem motores a diesel? Isto é, o óleo de cozinha pode substituir, ou total, parcialmente, o óleo diesel mineral, vindo do petróleo, né? Aí tá toda uma questão de engenharia por trás, economia e assim por diante, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas é uma coisa aí, para quem estiver interessado, pode pesquisar, pode investigar melhor, principalmente sobre as consequências que ela pode gerar no motor a curto e a longo prazo, tá? É... E atualmente, né, que eu falei, acho que no primeiro vídeo da na aula 2, né? Porque há investigações, pesquisas em cima de combustíveis, né, biocombustíveis novos, né, se procurar na internet, fala sobre o diesel verde, que é um nome bem generalista, né, para designar um conjunto de combustíveis, né, que pode substituir o diesel, excetuando o biodiesel, né? Então, por exemplo, por que que tem gente interessada ou até mesmo coloca óleo de cozinha, né, óleo de soja de motor a diesel, né? É uma discussão longa, acalorada, né? E aí outra questão, né? Vai haver alteração no desempenho do motor neste caso? É lógico que vai. Vai haver alteração aí dos protocolos de manutenção, custo de manutenção, custo final, né? Porque se for pensar o custo por quilômetro rodado, né? Por trecho rodado, não deve levar em consideração apenas não deve levar em consideração apenas o consumo do combustível, né? O quanto que gastou de combustível, mas também a manutenção, né? Que é a manutenção preventiva, tá? Então, fez pesquisa-se muitos biocombustíveis, né? Levando em consideração os sistemas de propulsão já existentes, né? Ninguém vai querer fazer que nem foi feito na década de 80 no Brasil, ao meu ver, não, trocar de carro apenas porque trocou de combustível, né? Com exceção, né, das discussões acerca do carro elétrico, mas aí é uma outra história. O que eu tinha comentado no vídeo anterior também é que os processos industriais, eles visam, né, aproveitar o máximo possível das matérias-primas, né, para obter o máximo de lucro, mas também para ter o mínimo de despesas, né, com descarte dos dejetos, tá? Por exemplo, uma refinaria de petróleo, graças ao suporte, né, ao apoio, a tecnologia existente hoje, praticamente não desperdiça nada. E não apenas o setor petrolífero, até mesmo, por exemplo, os abatedouros, né? Então, até dei o exemplo do tocoferol, que é a vitamina E presente no óleo de soja, que a indústria do biodiesel não aproveita. Por quê? Porque, mais para frente explico melhor, né? O biodiesel, como nós conhecemos, é fruto, né, das reações químicas, né, da conversão dos triglicerídeos e dos ácidos graxos em ésteres, que é o que compõe aí mais de 90% do biodiesel, né, por si só. Então, só que o óleo de soja tem vitaminas, tem proteínas, sais minerais, etc., né, que não são aproveitados pela indústria para produzir biocombustível, mas eles podem ser aproveitados, né, para outras indústrias. Como nós estamos falando de alimentos, né? Isto é, o uso de um alimento para produzir combustível, então nada impede desse material residual, né? Melhor dizer, desculpa, subproduto, que pode ser comercializado aí por uma indústria de alimentos, né? Porque o tocoferol é um conservante natural, tá? E a vitamina E é um conservante natural, então pode ser usado como aditivo conservante. Ou para dietas, né, onde requer aí adições, né, suplementos de vitamina E,
Se me engano, para quem tem principalmente raquitismo, não tenho certeza, mas isso não importa. Não importa aqui. Então, assim, como nós estamos falando de alimentos, né? E como a indústria de combustíveis, biocombustíveis, aproveitou apenas alguns desses elementos, mesmo que sendo em grande quantidade, então o restante, na pior das hipóteses, ele vai ser conduzido para uma estação de tratamento de efluentes, ou ser queimado, ou ser enterrado, ou vai ser reconduzido para uma indústria específica para fazer o processamento específico, né? Pode ser vitamina E, outras vitaminas, né? Como falei, proteínas. É o que nem acontece, por exemplo, no esmagamento da soja. 20% é óleo, que é gordura, os 80% é uma substância rica em proteínas, que é usado para alimentação animal. Mesma coisa também, a indústria do milho, do etanol de milho. Mas uns 40, 45% do grão de milho é amido, vira etanol. O restante, 50, 55%, pode ser usado para alimentação animal. Mas nada impede de levar essa fração do que chama de DDGS para uma indústria mais específica e, a partir daí, fazer as separações, porque milho também tem vitaminas. Tá? Desde que tenha uma certa viabilidade econômica. Por que eu estou falando isso? A indústria do biodiesel é uma indústria nova no mundo. Tá? A produção em larga escala é recente. A ideia, o conceito, né? Toda a engenharia, né? Foi desenvolvida muito antes, né? Isso, sei lá, década de 20, década de 30, talvez. Mas onde eu quero chegar? Se tiver viabilidade econômica, estas substâncias que compõem frações muito pequenas, né, da matéria-prima podem ser vendidas com um alto valor agregado, né? Então, é natural, por exemplo, que substâncias, produtos finais, né, em grande quantidade, geralmente eles são vendidos a preços menores, possuem menor valor agregado, como, por exemplo, biocombustíveis. E frações muito pequenas, muitas vezes são vendidas com um valor agregado maior, por exemplo, vitamina E. Então, certamente, com 1 litro de etanol é muito mais barato que 1 litro de vitamina E. Se é que vitamina E é vendida em litro, eu imagino que seja em massa, né? Quilo, grama, sei lá. Tá? Mas é isso que acontece. Então, assim, de novo, né? É uma questão bem interessante para ser discutida, né? Sobre o uso dos óleos de cozinha para alimentar motor a diesel. Então, assim, a grosso modo, né, está longe de ser um combustível ideal, por isso que existe a indústria do biodiesel, né? Por que existe a indústria de biocombustíveis? É que eu falei na aula 2. É para adequar a matéria-prima para... Não adequar a matéria-prima, mas adequar uma substância para uma aplicação em que ela pode ser usada de uma forma mais otimizada, mais eficiente. De novo, né? Por exemplo, no caso tudo bem, né? Que não é exatamente adaptá-la de uma certa forma, porque aqui tem triglicerídeos e ésteres que compõem a maior parte do volume desse óleo aqui. Mas o que vai ser consumido nos motores, né, em forma de biodiesel, não são esses triglicerídeos e ésteres, não são triglicerídeos e ácidos graxos que estão nesse óleo, mas são os ésteres que são produto de um processo chamado transterificação e que usou triglicerídeos e ácidos graxos. Então, aqui tem triglicerídeos e ácidos graxos, mas o que é ideal para ser queimado nos motores são os ésteres. Então, por isso que tem uma reação química, que é a transesterificação, que mais de 99% do biodiesel produzido no mundo é por meio desse processo. Tá? Enfim. Então, é aquela pergunta lá das primeiras aulas, né? Por que transformar biomassa? Né? Para que ele seja utilizado de uma forma mais eficiente, mais otimizada, além do fato que eu falei lá, para converter, muitas vezes converte-se o material em estado sólido e líquido, mudar de fase, né? Você não vai colocar cana-de-açúcar, você não vai colocar açúcar, sacarose no motor do carro, você vai colocar etanol, né? Que é um combustível, né, realmente adequado para tal, e isso é estado líquido, né? Você não dá para imaginar, por exemplo, você colocar o combustível sólido no motor. Tem que fluir, né? Tem que escorrer. Bom, para esse vídeo, efetivamente, né? Eu até coloquei aqui aula 5 e 6, né? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo assim, uma sequência de slides para um conjunto de vídeos, né? É que assim, eu confesso para vocês, né? Eu estou fazendo esses vídeos assim, sem previsão, você ter uma ideia de quantos minutos vai durar cada, né? Então, à medida que vai surgindo ideias na cabeça, eu vou falando.
Então, essa aqui é uma foto, só uma ilustração, né, de um processo de transesterificação em laboratório feito, né, mas para ter uma ideia, assim, de a partir de quanto, de uma determinada quantidade de matérias-primas, determinadas quantidades de matérias-primas, consigo quanto, a quantidades de produtos, né? Porque, por exemplo, a transterificação, mais para frente eu vou falar, é basicamente o quê? Um tanto de óleo mais um tanto de álcool, que gera um tanto de ésteres e um tanto de glicerina, de resíduo glicérico, tá? Então, como eu tinha comentado com vocês, a dificuldade de utilizar matérias-primas de qualidades diferentes, ou até mesmo matérias-primas diferentes para obter o mesmo produto. É difícil, né? E por que que é difícil? Primeiro, como já falei, matérias-primas diferentes, qualidades diferentes, e também a dificuldade de controlar os processos, né? Por exemplo, um processo como esse aqui é um processo demorado, que, em comparação a muitos processos químicos por aí, é um dos mais fáceis. Por quê? Primeiro, porque, em geral, não envolve presença de micro-organismos. Você não coloca levedura, você não coloca enzimas, embora existem processos enzimáticos para a produção de biodiesel. Mas você não usa micro-organismos, né? E como tudo na biologia, na microbiologia, né? Qualquer pequena variação de temperatura, pressão, pH e purezas pode alterar significativamente o desempenho do processo. Tá? É por isso que lá na usina na indústria sucroenergética, o processo mais vulnerável, que tem uma menor eficiência, é o processo de fermentação, porque usa uma levedura, que é um micro-organismo, e que com uma pequena diferença de teor de impurezas, por exemplo, pode alterar significativamente seu desempenho na produção do etanol. Tá? Mas vamos lá. Conseguimos controlar as variáveis industriais e mantê-las? Uma pergunta. Conseguimos controlar as variáveis industriais e mantê-las sempre constantes? Tempo, temperatura, pressão, pH, volumes, tipos de subprodutos, micro-organismos e impurezas. Olha quantas variáveis que possuem. Então, uma reação de transesterificação como essa, ela é fortemente influenciada pela proporção dos reagentes, por exemplo, óleos e álcoois. Geralmente é um álcool só, né? A maior parte dele é o metanol. A temperatura, tá? Tudo bem que na transesterificação é um processo comumente feito à pressão ambiente, tá? Os tanques eles não são pressurizados. E a temperatura ambiente também. Mas é como toda reação química, independente, pode ter agentes microbiológicos ou não, ela pode ser exotérmica, pode ser endotérmica. Por exemplo, a fermentação é um processo exotérmico. A combustão é uma reação exotérmica, libera calor. Mas tem algumas outras reações que são endotérmicas, isto é, precisa de calor para alimentar o processo. A questão do tempo. É natural que as reações químicas, eu não estou nem falando apenas de produção de biocombustíveis, mas reações químicas como um todo. É natural que as reações que geralmente estão a pressões e temperaturas, pressão e temperatura ambientes, é natural que sejam reações mais demoradas, mas ter o custo final menor, são mais baratas. Mas devido ao fato de ser reações mais demoradas, os tanques devem ser maiores, a quantidade de tanques deve ser maior. Eu falo isso por quê? Porque a transesterificação convencional, o tempo de reação, né, que as indústrias impõem é algo como quase 24 horas, de um dia para o outro. Mas os tanques estão a temperatura e pressão ambientes. Mas existe um processo chamado transesterificação supercrítica que visa diminuir o tempo de reação, mas aí necessita de tanques pressurizados, um suporte, aí, um consumo de adicional de energia, né, em forma de calor e assim vai, né? Então, assim, é claro que uma reação química em geral, quanto mais tempo os reagentes estão interagindo, né? Quanto maior o tempo, maior é a eficiência da reação, né? Então, por exemplo, você tem uma reação química, sei lá, os reagentes e os produtos finais. Você pode mensurar a porcentagem, a eficiência da reação. Eu falo isso por quê? Porque existem muitas pesquisas, né, por exemplo, para a produção de biodiesel, por exemplo, tá? Utilizando os diferentes reagentes, aplicando diferentes variáveis, né?
dentro da reação e proporcionando, como é que se fala, né? No final das contas, né, determinados volumes de produtos. Então, por exemplo, quando a eficiência do processo é de 90%, é que a cada 10 litros de reagentes saiu 1 litro daquele conjunto de reagentes que não reagiram. Então, quando fala 90% de eficiência, de cada 10 litros, 9 reagiram e 1 não. Aí, então, tem que ter um processo de recirculação desses reagentes, isto é, um processo de separação dos produtos com aqueles reagentes que não reagiram, aí tem lá centrifugação, filtração, decantação, precipitação, floculação, enfim, né? Não vou entrar em detalhes aqui agora. Mas existem vários processos dentro da engenharia química que visam a separação das substâncias. Algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis. Aquelas que envolvem substâncias immiscíveis é fácil, né? Por exemplo, água e óleo. Mas tem algumas que são mais difíceis, né? E que necessita de um suporte no que tange a aplicação de substâncias, aquecimento, pressurização ou despressurização, né? Então, às vezes consome muita energia, dá muito trabalho, etc. Né? Mas a eficiência dos processos químicos em geral rege dessa forma. Então, tem lá as eficiências, né, que vai de 0 a 100%, e dentro desta eficiência, quem garante que são produzidos apenas aqueles produtos que você deseja? Como assim? Por exemplo, no próprio processo mesmo da produção de biodiesel, basicamente o quê? Uma reação de triglicerídeos e ácidos graxos que viram ésteres e glicerina. Glicerina é uma substância que eu mostrei anteriormente, né, que 100%, ou praticamente 100% dela é transparente e bastante viscosa. E só que na reação da transesterificação sai isso aqui, que é o resíduo glicérico, que é rico em glicerina, mas tem muitas impurezas. Que impurezas são essas? Podem ser impurezas geradas dentro do processo, como pode ser também aquelas impurezas componentes presentes na matéria-prima. Então, a impureza seria o quê? Presente na matéria-prima e também gerado no próprio processo industrial. Que até falei dos vídeos anteriores aí, durante o processo da produção de etanol, fermentação dos açúcares, a produção de metanol, né? Então, por isso que lá nas tabelas, às vezes, da resolução da ANP, que incide sobre a qualidade do etanol, tem lá o teor máximo tolerado de metanol, mas também é produzido uma pequena quantidade de ácido acético. Por quê? Porque durante o processo de fermentação, os micro-organismos, eles não convertem, eles não consomem, 100%, nem 100% dos açúcares que consomem realmente, efetivamente, viram etanol. Por vários motivos. Tá? Então, aqui, por exemplo, na transesterificação, tem aqueles componentes que são oriundos da matéria-prima, como o tocoferol, vitamina E, mas tem algumas substâncias que são geradas na transesterificação que devem ser separados de alguma forma, porque são consideradas impurezas. Né? Então, de novo, se a eficiência for de 90%, dos 10 litros de reagentes, 9 são convertidos e o litro não, aí tem que ser recirculado. E dentro desses 9 litros convertidos, será que vai ter 9 litros daquele produto final que nós desejamos? Nem sempre. E aí tem lá, além dos processos químicos de separação dos produtos contra os reagentes que não reagiram, também tem os processos para separar os produtos por si só. Para separar o tocoferol dos ésteres, né? Enfim. Além do mais, quando falo em ésteres, né, porque o grosso do biodiesel, independente da matéria-prima, são ésteres. Mas os ésteres, gente, só curiosidade que eu vou falar aqui, os ésteres não são usados apenas como combustíveis. Os ésteres podem ser usados também na indústria de alimentos, porque tem ésteres que são usados como aditivos alimentícios. Tá? Por exemplo, tem ésteres que conferem sabor de maçã. Só de curiosidade. Então, tem, por exemplo, algum alimento, aroma artificial de maçã, é com a certeza que é uma substância de origem vegetal, que pode surgir da transesterificação, por exemplo. Um exemplo bem interessante,
aroma artificial de fumaça, que é muito comum em substâncias, em alimentos com sabor de bacon. Esse aroma artificial de fumaça, ele é um componente proveniente de um processo que usa biomassa, que no caso é o processo de pirólise da madeira. Tá? Pirolisa a madeira, tá? Geram frações gasosas que em alguns frações gasosas, né, que condensando viram líquido, e a parte desses líquidos pode ser usados como aditivo sabor bacon. Tá? Vamos lá. Então, há uma dificuldade natural do controle dessas variáveis, né? Até coloquei entre reticências, porque a gama é enorme. Por exemplo, pH, né? Ah, por que o pH está alterado? Provavelmente devido à presença de alguma substância que confere a acidez ou alcalinidade em demasia. Tá? É claro que, por exemplo, para combater, né, para atacar os micro-organismos, um dos processos mais fáceis é aquecendo. Mas o problema de aquecer pode ocorrer aí um conjunto de reações químicas. Por exemplo, se aquecer um produto aí, uma mistureba como essa aqui, até 120 graus, tudo bem, mata aí acho que praticamente todos os micro-organismos, além de, se fosse o caso, né, evaporar, né, água, né, evaporar água se tiver, mas a temperaturas abaixo de 100 graus, vamos supor aí uns 60 graus, ocorre aí o início da evaporação do metanol, tá? Só de curiosidade. E aí, num grande processo industrial que usa metanol, com certeza, né? Quer dizer, com certeza. Geralmente, né, nem 100% de todo o metanol é utilizado. Você pode aquecê-lo até 60, 70 graus, aí o metanol vira gás, aí passa no condensador, vira líquido e ele é reaproveitado. Tá? E é por isso, pelo fato do calor, né, do aquecimento, ser um dos processos mais comuns, mais fáceis de separação de frações, é por isso que muitas indústrias químicas utilizam torres de destilação fracionada, até mesmo a indústria do biodiesel. Por quê? Porque uma indústria do biodiesel, como muitas indústrias químicas, geram volumes de impurezas, ou também geram volumes de produtos finais, né? Só que a questão é a separação, como falei aqui, né? Tem centrifugação, flotação, precipitação, catação, filtração e assim por diante. Ok, mas a destilação também é um dos processos importantes de separação, em que separa por temperatura, faixas de temperatura. Você aquece um volume, aí, por exemplo, 60, 70 graus, separado o metanol. A 100 graus, se for nível do mar, água, e assim por diante. Tá? O que conseguimos simular em laboratório, conseguimos aplicar na indústria com a mesma viabilidade técnica e econômica, por isso que sempre começa assim com experiências em laboratório, aí depois protótipos, aí depois a indústria propriamente dita. E aí que foram surgindo dificuldades, desafios, desculpa, né, em determinados processos, como, por exemplo, da produção do etanol celulósico, que é o etanol de segunda geração. O que está acontecendo? Não faz pouco tempo que eu dou aula dessa disciplina, e eu vou confessar uma coisa, acho que faz uns 6 anos, talvez. Não houve uma evolução significativa na produção do etanol de segunda geração. Existem indústrias, inclusive no Brasil, que conseguem produzir e comercializar um produto que é igual ao etanol fermentado, só que é comercializado a um valor maior devido ao menor impacto ambiental comprovado. Aí tem a questão da pegada ecológica, a pegada de carbono, enfim, né? E a pegada de carbono é menor por etanol de segunda geração do que o etanol convencional, aí, oriundo da fermentação do caldo da cana. Por quê? Porque o etanol de segunda geração usa material residual. Então, bagaço de cana, pode ser palha também. Então, assim, a simulação, a produção, né, do etanol de segunda geração no laboratório, diz os cientistas, ele já foi dominado há bastante tempo. O grande desafio é a engenharia. Tem até uma história interessante que foi construída uma fábrica no Brasil mesmo, né, do uso da produção, né, do etanol de segunda geração usando palha da cana.
Só que a palha, ela tem muitos componentes inorgânicos, tá? Que geram cinzas, que eu até comentei, né, uns vídeos atrás, 20 a 25% mais ou menos. Então, imagina, a palha, 20, 25% de matéria, componentes inorgânicos, principalmente silício, flúor, cloro, potássio, fósforo, etc. Ao passo que o bagaço tem menos de 1%. Olha que diferença. E aí, essa indústria brasileira, ela teve muita dificuldade no começo. Por quê? Porque ela importou uma tecnologia de uma fábrica lá da Itália que tinha fechado as portas, que faliu. Por quê? Lá na Itália foi construída uma fábrica usando, se não me engano, é uma matéria-prima que não é palha de cana. Não sei se é palha de arroz, acho que palha de trigo. É, palha de trigo, lembrei. Palha de trigo. Então, foi feito toda uma indústria, todo o aparato tecnológico para receber esta matéria-prima específica. Se já é difícil trabalhar com uma biomassa, imagina várias biomassas. Quando falo várias, poderia ser palha de milho, palha de arroz, sabugo de milho, né? Que já é uma biomassa muito diferente. Só que devido às dificuldades apresentadas lá na Itália, para uma fábrica que já tinha saído da fase do experimental, porque na fase experimental a impressão que dava que estava dando tudo certo. Só que na hora mesmo do pegar para capar, foi um fracasso. E aí fechou as portas e foi vendido os equipamentos para essa indústria no Brasil. E aí teve uma dificuldade adicional, por quê? Porque as máquinas estavam preparadas para receber palha de trigo. Ah, mas aqui vai receber palha também, só que palha de cana. Aí teve alguns problemas, como, por exemplo, entupimento das tubulações, entupimento da rosca sem fim, né, que permite o transporte da matéria-prima até os tanques, até os locais, né, onde ocorrem as reações químicas, enfim. Aí teve lá e também, né, alterações, né, de temperatura, pressão, pH, corrosão dos equipamentos e principalmente abrasão. Porque se vai mexer com palha, é material altamente abrasivo. Então tem questão de entupimento, abrasão, aí teve que trocar os equipamentos, as peças com maior frequência. Só que, infelizmente, né, nesse caso aqui na Itália não deu certo, mas no Brasil deu certo. Mesmo que tendo fazer alterações, que são alterações assim que é fruto da experiência, do manejo. Então, muito do sucesso de um empreendimento é fruto do fracasso, de fracassos anteriores. Então, se uma indústria de um biocombustível alternativo, é como no caso do etanol de segunda geração, se está dando certo agora, é porque fracassou muito, né? Tempos atrás. Né? Parece coisa de coach, né? De palestras motivacionais, mas é a realidade. Tá? Então, de novo, em laboratório, os processos sempre foram bastante dominados, mas a questão é colocar isso para fora. Em vez de produzir mililitros por hora, mas por que não litros ou metros cúbicos por hora? Né? E aí a outra grande questão, por exemplo, etanol de segunda geração. Atualmente existem plantas no Brasil e que usa principalmente palha de cana, que consegue produzir um determinado volume, tá? Gerando poucas interrupções prematuras, corretivas, etc., mas ainda não é, o etanol ainda não é competitivo. E aí tem uma coisa muito interessante que está vindo bem recentemente. O comércio de emissões. Não está aqui nesse slide, não vai estar nos próximos, mas vou ter que falar aqui antes que eu esqueça. Então, a tendência a curto prazo, a curto e médio prazo, é as usinas, né, as biorefinarias, né, o que inclui aí as centrais sucroenergéticas, as indústrias de biodiesel, de biometano, que mais para frente eu vou falar também, elas ganharem dinheiro com as emissões evitadas. O que seriam essas emissões evitadas? É o caso, por exemplo, de você produzir etanol para substituir a gasolina, que tem um impacto ambiental muito maior na sua produção, na sua cadeia produtiva, que até chamam de do poço ao posto, do poço à roda. Tá? Esse termo vem do inglês well to wheel. Né? Que em inglês é uma mesma sonoridade, né? Well to wheel, e na hora de traduzir em português fica do poço
do poço à roda. Aí tem outros conceitos do poço ao posto, do posto à roda, enfim, né? Desde que comprove, né, que o impacto, né, fazendo análise do ciclo de vida, o impacto da produção e do consumo daquele biocombustível, ele tem impacto muito menor do que consumindo gasolina, por exemplo. E aí que tem uma usina lá no estado de Alagoas que produz etanol de segunda geração, que ela está conseguindo vender para a Califórnia, nos Estados Unidos, um combustível de segunda geração proveniente da palha da cana, né, etanol celulósico, e conseguindo vender a um preço bem maior do que se fosse vendido misturando ao etanol convencional no Brasil. Primeiro, que se vendesse em qualquer lugar, em um posto brasileiro tal, ia estar no prejuízo, porque o custo de produção é maior do que o etanol disponível no mercado brasileiro. Mas como o estado da Califórnia está apto, tem condições, está disposto a comprar um combustível mais caro, desde que comprovado que a pegada que o impacto ambiental é menor, como eles estão dispostos, né, então essa usina no estado de Alagoas está produzindo. Isto é, está produzindo etanol de segunda geração para vender exclusivamente para o estado da Califórnia. Porque, de novo, porque fizeram aí análise do ciclo de vida e viram que o impacto ambiental deste etanol de segunda geração é menor até mesmo do que o impacto ambiental causado pela produção do etanol proveniente da fermentação dos açúcares da cana-de-açúcar. Tá? Então, o novo produto está sendo gerado, que é um produto não palpável, né? Que é o comércio das emissões evitadas. Que aí, mais para frente, eu vou falar sobre o RenovaBio, que é um programa que foi criado recentemente no Brasil para estimular o comércio dessas emissões evitadas, aí podendo gerar uma renda aí, fazendo cálculos assim meio que por cima, né, de no máximo aí 5 centavos de real por litro comercializado de etanol. Tá? Então, imagina, um usineiro vai vender açúcar, vai vender etanol, vai vender energia elétrica, e como toda venda, vai ganhar dinheiro com a venda das emissões evitadas. Tá? E quem vai pagar esses usineiros? Uma distribuidora de combustíveis fósseis, por exemplo, a gasolina. Então, é meio que um efeito Robin Hood, né? Tira de um lado e põe no outro. Tá? É como se fosse um subsídio, mas não é. Por quê? Porque é um mercado que está surgindo no Brasil, que ela é independente dos governos. Tá? Bom, sobre essa parte econômica, comércio de emissões, eu falo mais para frente. Agora é o seguinte, como eu tinha falado várias vezes, né? A biomassa, ela é composta por uma grande quantidade de substâncias diferentes. Se for pensar, por exemplo, numa biomassa sólida, composta oriunda de vegetais, biomassa vegetal, nobre ou residual, devemos sempre lembrar o seguinte: toda biomassa tem água, tem umidade. Se for pegar uma lenha recém-cortada da árvore, vai ter uma umidade de 60% até 70%, né? Porque tem aquela seiva que vai escorrer ainda, está escorrendo, né? Porque se abate a árvore, a morte é lenta. Até morrer definitivo demora. Porque você corta, o escoamento da seiva bruta elaborada continua em certos pontos da árvore, né? Mesmo que já tenha aí uma interrupção. E aí, né, se colocando no sol com o tempo, os componentes da madeira, né, da árvore vão se secando. Que nem, só não esquecendo, né, que eu comentei aí nos vídeos anteriores, né, que quando você vai cortar a árvore para levar as toras para uma usina de celulose, recomenda-se fortemente que você corte, você conduza esta madeira, essas toras, em um local, na fazenda mesmo, deixa secando por semanas. Pelo menos para diminuir a umidade de 60% para 30%, por exemplo, né? Até se colocando direto no sol, consegue aí, na melhor das hipóteses, uns 20%, 15% de umidade. Abaixo dela não tem jeito, tem que ser cozida aí no forno, né? Aí já é um processo artificial. Mas, enfim, as folhas, os troncos, a casca, ela, lógico, que tem composições muito diferentes, né? Então, na mesma árvore, tem lá grandes variações
componentes inorgânicos que se queimando formando cinza, né? É que nem eu falei da cana agora, né? 25% da palha são componentes inorgânicos, que viram cinzas, mas no bagaço é menos de 1%. É muita diferença. Então, numa árvore, a mesma coisa. Lá tem água, tem componentes inorgânicos, pode ter óleos essenciais, e assim por diante. Então, são milhares de substâncias diferentes, né, que nós podemos encontrar. E isso que eu estou falando, substâncias naturalmente presentes na biomassa. Agora, você pode pegar essas substâncias, pode ser conduzido para o processo químico e vai produzir novas substâncias. Aí é uma outra história. Por que eu estou falando isso? Basicamente, o material lenhoso, folhas também, ela é composta de lignina, hemicelulose e celulose. Tá, os veteranos aí de engenharia de energia, engenharia agrícola, por exemplo, já devem ter visto esses termos aí em outras matérias, outras disciplinas. A hemicelulose e a celulose são polímeros naturais. Hemicelulose é um nome não muito comum, mas a celulose já deve ter ouvido falar no ensino médio, que é dessa celulose que produz a celulose para a produção de papel. Mas ela também pode ser usada como combustível. Tá? A celulose e a hemicelulose são cadeias compostas por diversos monômeros, podemos dizer, né? Monômeros de glicose. A fórmula da glicose é C6H12O6, da frutose também. Só que a diferença entre glicose e frutose é a disposição dos átomos. Isso é questão de isomeria. Então, quando falo em monômeros de glicose, não é exatamente que os monômeros têm C6H12O6. Eles têm lá um número menor de um ou outro átomo, como vocês vão ver daqui a pouco. E aí, para quebrar esses polímeros em monômeros, dividir, separar esses monômeros, né? Aí muitas vezes recorre-se a processos como hidrólise. Lise, em grego, é destruição, e hidroágua. Então, muitas vezes, é comum você ter lá um polímero natural e quer quebrar em monômeros, né, formando as moléculas independentes, utiliza-se água. Que aí, muitas vezes, a ingestão do hidrogênio da água, do oxigênio da água, para formar novas substâncias, moléculas menores. Então, é por isso, por exemplo, que na produção do etanol celulósico de segunda geração, um dos processos é a hidrólise. Mas não é apenas jogar água, aí tem que estar lá, água, alta temperatura, alta pressão, usando alguns reagentes, enfim, para quebrar as moléculas de celulose em uma molécula de celulose em centenas, até mesmo milhares de moléculas de glicose. No caso da lignina, como vocês estão vendo, ao contrário da glicose, frutose, amido, até mesmo celulose e hemicelulose, a lignina é algo muito complexo. Dificilmente vocês vão encontrar na literatura a fórmula da lignina. Sei lá, C, uma determinada quantidade de carbono, uma determinada quantidade de hidrogênio, uma determinada quantidade de oxigênio. Porque, assim, a grande maioria dessas moléculas que tem na química orgânica, na área lá de biomassa, são compostas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Então, não são hidrocarbonetos como a gente vê do petróleo, né? Que quando fala hidrocarbonetos oriundos do petróleo, é apenas hidrogênio e carbono, dificilmente tem oxigênio. Só que no caso da lignina, ela é uma estrutura tridimensional. Tá? Aqui está bidimensional, mas aqui, gente, é apenas uma amostra. O que pode ver, por exemplo, é aqui, 3 pontos, né, significando que ela é contínua. Aqui também, e assim vai. Além de ser tridimensional, ela é extremamente complexa, como vocês estão vendo, que aqui tem algumas radicais aqui, por exemplo, se não me engano, O é um éter, não tenho certeza. Tá? Só vou... Oxe, agora que eu estou vendo aqui, eu estou falando, esqueci de apresentar. Né? Agora acho que está um pouco melhor. Mas tudo bem. Se não me engano, esse O aqui, né, essa ligação dupla, acho que é éter. Mas aí tem, aromáticos, álcoois, que é OH,
H2COH, ácidos carboxílicos. Dentro dos ácidos carboxílicos tem os ácidos graxos. E assim por diante. E existem várias estruturas da química orgânica nesta representação gráfica. De novo, éteres, ácidos carboxílicos, se não me engano, isso aqui... tá. OH, né, que é um álcool, aromáticos, assim por diante. Então, o primeiro desafio é separar a lignina dos demais componentes. Primeiro mesmo, né, pega lá a biomassa e desidrata, seca. Aí depois passa no processo, né, para separar os componentes. Aí separa a lignina da hemicelulose, aí separa da celulose, que separa dos outros componentes que, no final das contas, vão ser considerados como impurezas. Tá? E aí, você pode conduzir essa lignina para uma indústria específica que vai culminar aí na separação dessas frações e posterior produção e produtos finais, né? Porque ela pode fazer uma separação, né? Um dos processos mais comuns é aplicar alta temperatura, tá? Aí chama de craqueamento. Você pode craquear esta estrutura, formando substâncias menores, ou aplicar reagentes e que vai reagir total ou parcialmente esta estrutura aqui. Tá? Então, lignina é um processo assim, extremamente complexo. Tá bom? Vamos para o próximo. Voltando aqui para apresentar. Celulose, como falei, né, que é uma estrutura polimérica. Vocês estão vendo aqui, tá entre colchetes, N estruturas iguais a essa aqui, né? Aqui no caso, vocês estão vendo aqui que tem 2 hexágonos, né? Poderia fazer da seguinte maneira. Quando vocês procurarem celulose na literatura, até mesmo na internet, de qualquer jeito, vocês podem encontrar também, em vez de 2, apenas 1. Dá na mesma. Tá? Porque esta estrutura aqui, que eu estou apontando aqui do lado esquerdo, é igual do lado direito. Aí vocês estão vendo que entre eles tem lá um oxigênio. O oxigênio aqui, o oxigênio aqui, o oxigênio aqui. Tá? Então, de novo, a celulose é um polímero composto por vários meros, né, monômeros, monômero, mesma coisa, de glicose. E aí tem o processo de hidrólise que permite quebrar essas moléculas, essa grande molécula e moléculas menores, com auxílio da celulase. O que é a celulase? É uma enzima. Então, por exemplo, qual é o nome da enzima que quebra a celulose? Celulase. Qual a enzima que quebra a hemicelulose? Hemicelulase. Qual que quebra o amido? Amilase. Né? Qual que quebra a sacarose em glicose? Aí já não é sacarase, não. Acho que não existe. Chama invertase. É por isso que nessas lojas de confeitaria, até mesmo lá nos rótulos de alguns alimentos, aparece o nome açúcar invertido. O que é o açúcar invertido? É o açúcar produzido graças ao uso da invertase, que é uma enzima natural que tem nas leveduras, que converte a sacarose em glicose. Quebra um disacarídeo, que é sacarose, em 2 glicoses. Ou uma glicose e uma frutose, ou 2 frutoses. Então, no caso aqui, a celulose e a hemicelulose são polissacarídeos. Então, de novo, por que está mostrando dessa forma aqui? Para mostrar, para enfatizar a ação da enzima. Igual aqui, enfatizar a ação da enzima. Mas se procurar na literatura, vai aparecer aqui, colchete com apenas um hexágono. Por quê? Porque a estrutura é hexagonal. Mas se vocês procurarem na literatura, vocês encontram glicoses em estrutura hexagonal e glicose em linha. Aqui, ó. Daqui a pouco eu volto. Então, vamos lá. Se vocês fizerem as contas, se forem ver, né, aqui no caso, em cada hexágono com a ramificação, vocês vão encontrar 6 carbonos
1, 2, 3, 4, 5. 5. Aqui no hexágono mesmo, né? 1, 2, 3, 4 oxigênios. Aí fora dela, mais um 5. Então, cada mero vai encontrar 6 carbonos, 5 oxigênios e, deixa eu ver aqui, 3. Aqui, né, quando não tem a letra, né, certamente é carbono. Então, tem 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu ver se eu não sei se estou fazendo conta certa. 3, 4. Ah, tá. 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu fazer a conta de novo aqui. 1, 2. Ah, tá. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, vamos lá. A cada mero tem 6 carbonos, 5 oxigênios e 10 hidrogênios. Então, seria C6H10O5. Aí, se colocar um H2O, uma molécula de água, aí vai ficar C6H12O6. Então, cada mero tem C6, tem 6 carbonos, 10 hidrogênios e 5 oxigênios. Aí coloca mais 2 hidrogênios e mais um oxigênio da água, aí fica a glicose ou frutose, né? C6H12O6. Mesma coisa, celulose, mesma coisa, hemicelulose. Qual é a diferença entre cada um dos meros de celulose e hemicelulose? É o seguinte, é que assim, na escola, no ensino médio, a gente só ouve falar da celulose. Ah, como polissacarídeo que quebra o polissacarídeo e vira monossacarídeo. No caso, glicose e frutose. Legal. Só que no ensino médio não fala, né, algo muito específico, que a glicose e a frutose são monossacarídeos que são hexoses. Hexa significa 6. Então, o que é uma hexose? É um açúcar de 6 carbonos. Tá? Agora, aqui, a hemicelulose, quebrando a hemicelulose, ela vai gerar pentoses. O que são pentoses? Açúcares de 5 carbonos. Aí são açúcares que a gente não conhece. Vocês estão vendo aqui, hemicelulase. Ela quebra a hemicelulose em açúcares menores. Até peço desculpa se eu acabei falando glicose em algum momento aqui. Tá? E por que está aqui xilanase? Porque ela converte, né, uma molécula, ou melhor dizendo, é um polímero de hemicelulose em açúcares menores e uma delas chama xilose. Aí tem os principais, xilose e arabinose, que são exemplos de pentoses. E aí existem processos em que converte xilose em xilitol. Xilitol é um adoçante usado em alguns medicamentos, em algumas pastilhas, chicletes, balas, etc., né? Principalmente voltados aí para minimizar impactos nos dentes, né? Contra cáries, para quem tem diabetes, enfim, né? Então, aí a daimicelose produz pentoses, que os principais são a xilose e a arabinose, e você pode converter, né, fermentar a xilose e converter a xilose em xilitol. E também tem o arabinol, vindo da arabinose. Tá? Então, vamos lá. E aqui tem a hemicelulose, aqui tem quatro hexágonos aqui, né? Só que aqui, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, aqui tem 5 carbonos. Por isso que é uma pentose. E aí, mesma coisa que do primeiro. A cada mero absorve uma molécula de água e aí vira uma pentose. Se não me falha a memória, uma molécula de xilose e de arabinose é C5H10O5. Se for isso mesmo, né, C5H10O5, então cada mero é C5H8O4. Tá? 1, 2, 3, aqui tem 4 oxigênios,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso mesmo. Aqui tem, cada mero tem 8 hidrogênios, aí absorve dois hidrogênios de cada molécula de água e fica mesmo 10. Tá? Então, ambos, tanto a quebra da celulose, quando está a quebra da hemicelulose, é por meio da hidrólise, usando água. A água entra cada molécula de água para cada mero, e aí formando os açúcares, no caso, celulose. Hexoses, né? Açúcares de 6 carbonos, esse que a gente conhece, né? Glicose e frutose, e a da hemicelulose produz pentoses, que aí são menos conhecidos, como xilose e arabinose. Existem pesquisas para converter xilose e arabinose em etanol. Isto é, hemicelulose com uma fonte adicional de etanol. Mas essa é uma outra história. Polímeros de celulose, hemicelulose, suas respectivas enzimas utilizadas para suas quebras. A diferença entre as biomassas sólidas e secas é as diferentes proporções de celulose, hemicelulose e lignina. Tem biomassa com mais celulose, tem biomassa com mais lignina. Então, eu já falei, né? O que conseguimos extrair das moléculas, visto que algumas delas são complexas, como essas aqui? Então, vocês podem imaginar que existem muitas substâncias que podem ser geradas, elaboradas e desenvolvidas usando os aromáticos. Como, por exemplo, combustíveis. Por exemplo, a gasolina tem benzeno. E o benzeno é o principal aromático mais conhecido do homem, da humanidade, né? Dá para produzir etanol quebrando a lignina? É possível, né? Porque vocês estão vendo aqui que tem uns OHs aqui no meio do caminho. Um dimetil-éter, que é um éter de 2 carbonos. Sim. E assim por diante. Só que a maior parte da lignina é usada, né, no Brasil, ela é queimada. Baixo valor agregado. Geração de calor. Por quê? Porque as indústrias de celulose, elas têm o intuito, obviamente, de separar a celulose dos demais componentes. Então, usa a celulose para formar os fardos, né, para comercializar, e a hemicelulose e a lignina queima na caldeira, que chama de recuperação energética, né? Mas dá para vender a lignina, ou até mesmo industrializar a lignina e produzir produtos, gerar produtos de maior valor agregado. Aí é que eu falo de novo, uma biorefinaria. Essas moléculas têm os mesmos padrões? Celulose e hemicelulose, sim. Lignina, não. Como é que elas são distribuídas? Tá? Convencionou-se que nas biomassas em geral, elas são distribuídas dessa forma. Por exemplo, a lignina, ela é como se fosse uma capa, representada por essa cor marrom. Ao passo que a hemicelulose, ela entremeia aqui entremeia na biomassa, e a celulose, ela é disposta dessa forma. A lignina, ela funciona como uma cola, como cimento. Comparando, fazendo suas devidas comparações, né, é como se a lignina fosse o concreto e a celulose, ou hemicelulose, o vergalhão. Tá? Só que o grande desafio é separar esse vergalhão do concreto. Tá bom? Então, a lignina confere resistência, estrutura, de certa forma, até um certo ponto, impermeabilidade à planta, e aí resistência aos parasitas, né? Impacto aí, né, das aves, dos insetos, etc., né? Então, não é conveniente, por exemplo, desenvolver uma planta com pouca lignina, porque a planta não se desenvolve. Podemos dizer, né, exagerando, até se desmancha. Ela tem que ter o mínimo de lignina para conferir uma certa estrutura. Tá? Só que aqui ele está representado de uma forma muito diferente como está aqui. Para caber na figura, tudo bem. Mas estou vendo aqui que tem uns desenhos que representam a continuidade dessa estrutura. Aí vocês estão vendo que ela nesse desenho aqui, é bem diferente do que está aqui. Tá? Agora, celulose, hemicelulose não. Vocês estão vendo aqui, né? É um hexágono. Aqui, né? O hexágono, que é um mero, né? Um monômero. É um hexágono. Aqui tem o outro hexágono. Embora seja bem diferente daquele desenho que a gente está acostumado a ver, né? Como nesse caso aqui, né?
Aqui também tem de hemicelulose, tem vários hexágonos. Tá bom? E é isso. Tá? Então, a hemicelulose e a celulose e a lignina, elas são bem entremeadas, como se fosse aquele emaranhado de roupa lavado, né? Aquela roupa lá, recém-lavada, que está na máquina de lavar roupas. Que depois de lavar, centrifugar, fica aquele emaranhado de roupa, né? Tudo junto. É a mesma coisa. Ou pensar, né, no concreto, naquela viga, e que lá dentro tem vergalhões imersos, né, no concreto. Ou pensar no bolo, né, um bolo com um pedaço de frutas, né? Sei lá, bolo de uva passa, bolo de ameixas inteiras. Aí a massa do bolo seria a lignina, e a celulose seria as ameixas inteiras. Tá? Só para fins de comparação. Que eu tinha comentado há uns minutos atrás, né? A glicose, elas, na verdade, são vários tipos de glicose. Aí tem beta, tem delta, enfim, né? Alfa-glicose, e assim por diante. Eu não vou entrar em detalhes aqui. A diferença entre eles está na disposição dos átomos. Quanto maior a molécula, maior é a diversidade destas disposições. Fosse, por exemplo, gás metano, o metano é CH4, é um carbono, 4 hidrogênios. Não tem como alterar. Existe apenas um tipo de metano. Por quê? Uma substância simples. Água, mesma coisa, H2O. Oxigênio no meio e hidrogênio para cada lado. Agora, a glicose não. A glicose, estão vendo aqui, tem formato linear ou hexagonal. Podia ser um pentágono, podia ser um quadrado, podia ser um triângulo, sim. Então, aqui a diferença entre esse D-glucose e L-glucose é apenas a posição do hidrogênio e do OH. É a mesma fórmula, a mesma massa molecular, mas muitas vezes é cor diferente, aspecto diferente, cores diferentes, aspectos diferentes, texturas diferentes, odores diferentes, tudo diferente. Tá? E o que vocês estão vendo aqui, tem aqui, né, beta-D-glucose, né, aqui D-glucose, né, vamos hexagonais, né? Aí que eu falei, né, arabinose, xilose, até tem uma manose. Né? Tanto a glicose quanto a manose são, vendo por aqui, são, que eu falei, hexoses, ao passo que arabinose e xilose são pentoses. Então, glicose e manose vêm, todas as hexoses vêm da celulose e todas as pentoses vêm da hemicelulose. Aí, o grande desafio na indústria é separar essas substâncias, é inibir a produção de algumas delas, que, por exemplo, tem aqui, né, a quebra da celulose. Vamos supor que eu queira produzir apenas glicose. Mas no meio do caminho pode ter manose, pode ter frutose. Mas não quero. Aí a indústria acaba em controlar para produzir o máximo daquele produto e o mínimo do que não quer. E muitas vezes isso é difícil, porque tem que controlar presença de micro-organismos, porque micro-organismo, né, pode alterar, né, quer dizer, pode não altera, né, o comportamento da reação química, um pH diferente do normal, temperatura e pressão diferente do normal, todas essas variáveis que eu tinha mostrado aqui, né? Presença de impurezas, tá bom? Então, vamos lá. Além das diferentes substâncias, açúcares, por exemplo, as variações das mesmas substâncias estão aqui, isomeria. Conseguimos aproveitar todas elas com viabilidade econômica? Tem que aproveitar. Para ter todo o processo industrial ter viabilidade econômica. Simples assim. Eu vou comentar sobre uma coisa aqui, que eu falei que estava na aula 5, né? Tá bom. Vou continuar com esse mesmo vídeo, mas eu vou falar sobre um outro assunto. Se eu perguntar para vocês, quais são os óleos usados para a produção de biodiesel? Eu falo, são óleos que tem que ser fáceis de encontrar, tem que ser baratos, tem que ser competitivos no processo industrial, tá? Então, muitas vezes, priorizou-se aquelas matérias-primas que já tinham uma certa quantidade em mercados anteriores ao dos biocombustíveis. Então, eu já falei várias vezes, né? Por exemplo,
a produção de etanol como combustível começou lá para 1910, 1920, mas era um mercado totalmente desregulado, bagunçado, tá? E apenas visando misturá-lo à gasolina. Então, por exemplo, uma usina, quando o preço do açúcar no mercado mundial estava muito baixo, desde 1910, 1920, eles recorrem ao aumento da produção de etanol e à diminuição da produção de açúcar para que diminua, né, o prejuízo, se tiver. Aumentar o lucro, né? Então, com o produto final muito barato, então a tendência é transferir para um outro produto. E até hoje é assim, com as usinas, com as plantas sucroenergéticas. Se o açúcar está muito barato no mercado, então prioriza a produção de etanol. Tá? E quase, vamos dizer, em volume, 98%, 99% do volume de etanol, é usado para alimentar os carros. Os restantes 1, 2%, principalmente devido às diferentes teores de graus de pureza, são álcoois, até mesmo etanóis, usados na produção de medicamentos, cosméticos, na indústria de alimentos e de bebidas e produto, e principalmente de higiene. Então, por exemplo, quando vocês observarem lá, né, numa loja, no supermercado, numa loja de produtos farmacêuticos, produtos de limpeza, vocês vão ver lá o etanol. Nem sempre é aquele etanol voltado que vem nos postos. Claro que coloca-se alguns aditivos, né, no etanol para ser vendido nos postos, por motivos diversos que eu vou falar bem mais para frente. Mas a composição no que tange assim ao teor de água muda. Tá? Então, lá 1, 2% restantes do volume de etanol é o que chama de volume de... como é que se fala? Ah, desculpe, não lembro o nome, mas etanol aí com maior teor de água. Ah, mas dá para passar por um processo de retificação e tirar essa água excedente, mas uma pequena fração é vendida para... Tem outras aplicações, né? Como falei, indústrias que produzem produtos de limpeza, alimentos, bebidas, cosméticos, nutracêuticos, assim por diante. Tá bom. E tem sido assim. Tá? Então, se o produto final está muito barato, então tende a produzir outro. Tá? Agora, tem alguns óleos, tem algumas biomassas que cujos custos são proibitivos. Então, por exemplo, ninguém vai imaginar, por exemplo, produção de biodiesel do óleo de coco. Tecnicamente é possível. Se você passar por óleo de coco por um processo de transesterificação, você consegue produzir biodiesel. Mas ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque vocês sabem que o óleo de coco é um produto caro. Por exemplo, 500 ml de um vidro como esse aí, no supermercado você vai encontrar por R$ 30, talvez. E por que o pessoal usa óleo de coco? Eu aprendi, né, que uma das principais aplicações como se fala, né, para colocar no cabelo, né, para hidratação dos cabelos. Mas tem gente aí usando para fins culinários, né? E essa é uma polêmica, é uma questão aí que eu não vou falar aqui, vou falar mais para frente, que tem muita gente que é contra. Eu vou passar argumento para vocês aí do porquê que o porquê não usar, tá? Mas enfim, é uma outra história. Não vou entrar em polêmica aqui. Então, gente, assim, existem milhares de biomassas contendo óleos, mas apenas conta-se talvez nos dedos das suas mãos o número de matérias-primas disponíveis no mercado, viáveis economicamente, com viabilidade econômica, para converter óleos em biocombustível. Porque o biocombustível é um produto de menor valor agregado. Só perdendo para a lenha, só perdendo para aquele material que vai diretamente para o processo de combustão. Então, por exemplo, 500 ml de óleo de coco, custa uns R$ 30 no supermercado. Mas um PET de óleo de soja, R$6, R$7 são 900 ml. Olha que diferença. E aqui, entre outros óleos aqui, por exemplo, óleo de linhaça, e esses óleos aqui, que eu estou mostrando aqui, que são óleos essenciais, que são extraídos de frutas, são extraídos, quando falo fruta, pode ser da polpa, da casca, pode ser extraído das pétalas das flores, das folhas e até mesmo do tronco da casca.
da árvore ou casca, né, de frutas, né, por exemplo, vamos supor, casca de coco, se é que existe, não sei. Então, só de curiosidade, esses vidrinhos aqui de óleos essenciais, vocês encontram no mercado, vamos pensar apenas aqueles concentrados, porque tem vidros com óleos diluídos, mas os concentrados mesmo, por exemplo, de lavanda, em torno de 100, R$ 150 um litrinho de 15 ml. O mais barato desse, que é o de limão, que aqui no caso é óleo essencial extraído da casca, 15 ml é em torno de, acho que 30, vamos colocar uns R$ 40. Isso que tem outros óleos muito mais caros, tá? Onde eu quero chegar. Produtos mais caros, né, cuja matéria-prima mais cara, o processamento mais caro e no final, o produto final mais caro, ele é usado geralmente em quantidades menores para aplicações mais nobres, como produtos nutracêuticos, medicamentos. E vai diminuindo um pouco o valor agregado, alimentos. E vai depois diminuindo ainda mais o valor agregado, combustível. Então, combustível, os biocombustíveis são produzidos em uma quantidade e são mais baratos. Produtos alimentícios como até esses aqui, né, do lado esquerdo, em quantidades menores que os biocombustíveis e mais caros. E depois óleos essenciais, que tem aplicação até em aromaterapia, né, como vou dizer, por tratamentos médicos, né? E aí quantidades bem menores e valor agregado muito maior. Então, de novo, muitos produtos finais, óleos, gorduras, açúcares, e até mesmo os seus não subprodutos, mas produtos do seu processamento. Por exemplo, o álcool, se for da fermentação, matéria-prima são os açúcares. O éster, se for oriundo da transesterificação, usa-se óleos e gorduras. Ácidos graxos, pode ser produzido de óleos e gorduras ou está embutidos neles, né? E éteres assim por diante. Podem ser utilizados para fins energéticos, mas vale a pena ser utilizados para tal? Isso que eu falei agora. Tá? Então, de novo, a gama de biomassas é enorme, mas apenas alguns têm viabilidade econômica para ser usado como biocombustíveis. Tá? Então é isso, eu vou parar um pouco, tá? Aí o próximo. Ah, não, desculpa, fala sobre isso aqui, que é só tipo de biomassa. Até poder ter colocado lá no começo, mas resolvi colocar no final para mostrar o seguinte. O que é biomassa novamente? Né? São produtos que podem ser oriundos de material lenhoso, material residual vindo dela. Né? O que é o material residual? Raiz, galhos, casca, folhas. Resíduos agrícolas, sabugo de milho, palhas em geral. Resíduos municipais, resíduos sólidos urbanos, que pode ser, estão falando de biomassa, né? Mas resíduo sólido urbano é papel, plástico também, né? Qualquer coisa que a gente joga fora. Resíduos animais, que pode ser dejetos, fezes, urina, né? Como pode ser também carcaças, animais mortos. Restos de alimentos, plantas aquáticas e algas. Algas já é um capítulo à parte aí, né? Só que atualmente, né? As algas, elas são usadas principalmente como alimento. Comida oriental, por exemplo, né? Por exemplo, o nori. Aí o próximo eu vou falar sobre um pouco de cada um deles aqui, né? Das fontes de biomassa, processo de conversão e seus produtos finais. Aí você dá muito pano para manga, talvez seja um vídeo só falando sobre isso, tá? É isso aí, tá? Vou parar por aqui, tá? Aí, próximo vídeo vai ser desse slide como eu apontei agora, tá? Grande abraço a todos.